dia estava chegando ao fim. O patriarca Jacó, já marcado pelo tempo e pelas cicatrizes da vida, repousava em sua cama. Os anos o haviam curvado, mas ali estava ele, erguido em autoridade espiritual. Diante dele, seus 12 filhos se reuniam. Nenhuma palavra era dita. Cada rosto carregava lembranças, culpas e esperanças. Eles sabiam que algo decisivo estava prestes a acontecer. Então, Jacó ergue os olhos. Sua voz, embora fraca pelo corpo cansado, carrega a firmeza de quem fala com o peso da eternidade. Ele não fala como pai que se despede, mas como homem de Deus, que transmite o que do alto lhe foi revelado. Cada nome é chamado, cada coração é exposto, cada destino é anunciado. Não são meras palavras, são bênçãos, são advertências, são declarações que atravessam o tempo e que moldam o futuro de um povo inteiro. E no meio delas, brilha uma promessa. De Judá virá o rei. Um cetro será entregue, um trono será estabelecido, um Salvador virá, e dele virá salvação para muitos. Gênesis capítulo 49. Então Jacó chamou seus filhos e disse: Reúnam-se ao meu redor, e eu lhes direi o que lhes acontecerá nos dias futuros. Ajuntem-se e escutem, filhos de Jacó. Ouçam Israel, o pai de vocês. Ruben, você é o meu primogênito, minha força e o primeiro fruto do meu vigor, excelente em dignidade e superior em poder. Mas você é impetuoso como as águas, por isso não será o mais excelente, pois subiu ao leito de seu pai e o profanou. Você subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Que eu não entre no conselho deles, que eu não me una à sua congregação, porque em sua ira mataram homens e por capricho feriram bois. Maldita seja a sua ira, pois é violenta, e a sua fúria, pois é cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço de seus inimigos, e os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é como um leãozinho. Da presa, meu filho, você subiu. Ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem ousará despertá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à videira e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho e as suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos serão mais escuros do que o vinho, e seus dentes mais brancos do que o leite. Zebulon habitará junto ao litoral dos mares, e será porto de navios, e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre os rebanhos. Viu que o descanso era bom e que a terra era agradável. Por isso, curvou seus ombros ao fardo e se tornou servo de trabalhos forçados. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e o cavaleiro cai de costas. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade será atacado por tropas, mas ele as atacará por fim. Azer produzirá comida excelente e servirá iguarias dignas de reis. Neftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, atiraram contra ele e o odiaram. Mas o seu arco permaneceu firme e seus braços foram fortalecidos. Pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas que jazem embaixo, bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu pai excedem as bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo voraz, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo.
Todos estes são as 12 tribos de Israel, e isso foi o que seu pai lhes disse quando os abençoou. Ele os abençoou, a cada um, com uma bênção apropriada. Depois Jacó deu-lhes ordem, dizendo: Vou ser reunido ao meu povo. Sepultem-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Heteu, na caverna que está no campo de Macpela, diante de Manre, na terra de Canaã. Foi ali que sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e foi ali que eu sepultei Lia. O campo e a caverna foram comprados dos filhos de Et. Quando Jacó acabou de dar essas instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Agora vamos entender o significado deste capítulo da Bíblia. Gênesis 49 é um dos capítulos mais solenes e proféticos de toda a narrativa patriarcal. Aqui o patriarca Jacó, já idoso e próximo da morte, convoca seus 12 filhos, os pais das tribos de Israel, para pronunciar sobre cada um deles palavras que mesclam bênção, advertência, previsão e destino. O cenário é íntimo e reverente. O pai, cercado por seus filhos, antecipa o futuro de cada tribo com base no caráter e nas ações daqueles homens. Não é um discurso meramente humano, é uma palavra inspirada, pois trata-se de uma profecia revelada por Deus a Jacó, que se torna o canal da vontade soberana do Senhor para o povo que formaria a nação de Israel. Jacó começa com Ruben, seu primogênito. Apesar de sua posição de destaque por nascimento, Ruben havia desonrado seu pai ao se deitar com Bila, concubina de Jacó. Por isso, sua bênção é substituída por uma repreensão. Sua instabilidade o desqualifica da primogenitura espiritual e política. Isso mostra que, no plano de Deus, o privilégio humano pode ser retirado quando há pecado não tratado. A bênção de Deus não é garantida pela ordem de nascimento, mas pela fidelidade e soberania divina. Simeão e Levi, irmãos unidos na crueldade, são também repreendidos. Eles haviam sido responsáveis por um ato de vingança brutal contra os homens de Siquém. Jacó os denuncia por sua violência e profetiza que suas tribos seriam dispersas, o que se cumpre mais tarde. Levi não possui herança territorial, mas é espalhado entre as outras tribos como sacerdotes. Simeão é absorvido dentro do território de Judá. Em contraste, a palavra dirigida a Judá se destaca como a mais gloriosa. Judá é comparado a um leão, símbolo de força e realeza. A profecia de que o cetro não se apartará de Judá aponta claramente para o Messias, que viria da sua linhagem. O texto diz que o governo permaneceria com Judá, até que venha aquele a quem ele pertence, uma referência direta ao Cristo, o Rei prometido, a quem todas as nações obedecerão. Esta é a primeira grande revelação messiânica, com detalhes reais de realeza e domínio universal dentro do livro de Gênesis. Zebulon é retratado como alguém ligado ao comércio marítimo, vivendo próximo ao mar. Já Issacar é descrito como um animal de carga forte, disposto a trabalhar, ainda que sob tributo. Há aqui uma lição sobre contentamento e submissão que caracterizaria essa tribo no futuro. Dan, por outro lado, seria juiz de seu povo, mas com uma natureza perigosa e traiçoeira, como uma serpente. Sua história futura seria marcada por conflitos e idolatria. É significativo que, ao mencionar Dan, Jacó interrompa sua fala com uma súplica. A tua salvação espero, ó Senhor. Como se, ao perceber o perigo e os desvios previstos para Dan, ele clamasse por libertação divina, uma antecipação de que o verdadeiro juiz e salvador não viria de Dan, mas de outro lugar de Judá. Gade, Azer e Neftali recebem palavras mais breves, porém com imagens marcantes. Vitória após ataque, fartura de alimento e beleza de expressão, respectivamente. Estas bênçãos parecem indicar que nem todos os filhos seriam marcados por grande influência política ou espiritual, mas todos tinham um papel único no plano de Deus. José recebe uma das maiores bênçãos, reafirmando seu papel destacado entre os irmãos. Ele é descrito como um ramo frutífero, resistente às adversidades, odiado por seus irmãos, mas sustentado por Deus.
A bênção sobre ele é cheia de poesia, reafirmando que seu sucesso vem da mão do Todo-Poderoso e que ele seria canal de bênçãos sobre Israel. Suas tribos, Efraim e Manassés, realmente se tornaram muito influentes entre o povo. Benjamim, o mais novo, é descrito como um lobo guerreiro, imagem que refletiria o caráter tribal violento de sua descendência, como se vê nos relatos posteriores em Juízes, mas também sua bravura. O capítulo termina com Jacó, reafirmando seu desejo de ser sepultado na caverna de Macpela, onde estavam Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Isso mostra que sua esperança não estava no Egito, mas na terra prometida. Mesmo morrendo fora de Canaã, Jacó crê que sua herança está lá conforme a promessa de Deus. Ao recolher os pés na cama e entregar seu espírito, Jacó morre em paz, tendo feito o que devia. Abençoou seus filhos conforme a revelação de Deus, apontou para o futuro, reafirmou sua fé nas promessas divinas e passou o bastão da fé à próxima geração. A leitura de Gênesis 49 nos conduz a um momento profundo da história do povo de Deus. O fim da jornada de Jacó e o início de uma nova etapa para seus filhos, que se tornariam as tribos de Israel. Esse capítulo não é apenas uma despedida, é um testamento de fé. Em meio a um mundo instável, pecaminoso e muitas vezes doloroso, vemos um homem idoso que não perdeu de vista as promessas de Deus. Ele conhecia bem as falhas de seus filhos, as decepções que carregava e os erros que ele mesmo cometeu. Mas ainda assim se agarrou à fidelidade do Senhor. Jacó não falou apenas palavras humanas. Ele, conduzido por Deus, apontou para realidades muito maiores, para um povo que seria moldado ao longo da história, para um Redentor que viria da linhagem de Judá, para um governo eterno que não se abala e para uma esperança que ultrapassa a morte. Em suas últimas palavras, Jacó revelou o coração de um homem que confiava plenamente no plano do Deus que transforma derrotas em bênçãos, que julga com justiça e que age com graça. E nós? O que fazemos com nossa história, nossas lutas, nossas falhas e nossas esperanças? Assim como os filhos de Jacó, nós também temos um nome, uma identidade e um lugar no plano do Senhor. Nosso passado pode nos acusar, mas a graça de Deus é mais forte. Ele é poderoso para nos restaurar, para nos redirecionar e para nos usar. Não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso. O Rei prometido veio. Ele é Jesus, o Filho eterno de Deus, o descendente de Judá, o possuidor do cetro que jamais será tomado. Ele reina com autoridade absoluta, como soberano sobre os céus e a terra, e não há poder que possa frustrar os decretos do seu reino. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele, há justificação para o culpado, santificação para o pecador regenerado e glorificação garantida para os que foram chamados segundo o propósito eterno do Pai. Ele governa com justiça perfeita, porque é o justo juiz, e age com graça abundante, porque é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o leão invencível de Judá que venceu, e também o pastor supremo, que não abandona nenhuma de suas ovelhas, mas as sustenta em sua mão onipotente, conduzindo-as passo a passo até o descanso final. Ele não perde os seus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, mesmo que tudo ao seu redor desmorone, mesmo que seus dias estejam marcados por aflição, escuridão ou incertezas, não se esqueça, o Deus que fez promessas é o Deus que as cumpre, porque Ele não pode mentir. Mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele é o Deus que sustenta, que preserva, que transforma e que leva seus filhos até o fim. Você não precisa de uma vida perfeita para ter paz diante de Deus. Assim como Jacó, você pode fechar os olhos hoje ou no último dia, com o coração em descanso, não por méritos seus, mas por causa de Cristo, que viveu em seu lugar, morreu pelos seus pecados e ressuscitou para garantir sua salvação. É a obra completa dele que sustenta seu presente e assegura sua eternidade.
Que esta verdade leve você ao arrependimento sincero, fortaleça sua confiança no Senhor e o conduza a uma vida inteira dedicada à glória de Deus. Você foi comprado por um alto preço, o sangue do Filho Eterno, e agora pertence a Ele. Nada pode separar você do amor de Cristo, nem o passado, nem o presente, nem a morte. Permaneça firme. Mesmo em meio à dor, a fraqueza ou a dúvida, não se esqueça. Cristo reina e reinará até que todo joelho se dobre diante dele, e os que são dele jamais serão abandonados. Que o Senhor te fortaleça com sua graça poderosa, te guarde até o fim e faça seu coração descansar na certeza de que em Cristo tudo já está consumado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, pois isso nos ajuda a proclamar e levar o Evangelho a mais pessoas. E se ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.